Bem-vindos uma vez mais ao canal Insights, a essa série chamada Encontros, em que eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas interessantes, que têm trabalho interessante, que têm feito uma pesquisa interna e descobertas inovadoras. E hoje é a minha honra estar aqui conversando com o professor Cidinho Marques. Cidinho é um velho amigo. Ele atualmente não, acho que a vida inteira ele morou em São Luís, no Maranhão. O professor Cidinho Marques é pedagogo, tem pós-graduação em neuropsicologia, é mestre em educação pela Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Ele é trainer em PNL, também formado nos Estados Unidos, instrutor de meditação, tem certificação internacional em psicologia positiva na Holanda, é trainer em PNL, analista DISC e AQA, doutorando em psicologia na Argentina, cursando psicanálise. Ele também é escritor, palestrante motivacional. Enfim, ele é um pesquisador de todas essas possibilidades internas. E, de uma certa forma, não é, Cidinho, eu acredito de que você também tem feito essa pesquisa de como otimizar os nossos recursos internos e utilizá-los no mundo à nossa volta. Então, eu queria dar as boas-vindas para vocês, para você, ao nosso canal, e agradecer por esse tempo que você está disponibilizando para passar conosco. A primeira pergunta que eu queria fazer para você tem um pouco a ver com o seu currículo, não é? Que eu acabei de apresentar. Você é um educador, mas você buscou especializar-se em várias áreas distintas, como, por exemplo, a psicologia, a psicanálise, a meditação, PNL. Você não seguiu, digamos assim, uma carreira meramente acadêmica dentro da pedagogia. Por quê? Qual foi a sua motivação para ampliar os seus horizontes dessa maneira? Em primeiro lugar, agradecer a você, Patrícia. Para mim é uma honra, uma satisfação e é uma sensação de estar tendo a oportunidade de expandir tudo aquilo que eu posso fazer para ajudar. Na meditação, a gente começa, às vezes, perguntando em que eu posso servir, perguntando para o universo, perguntando justamente para a existência, a criação, o que eu posso fazer, o que eu estou fazendo e em que eu posso ajudar. Essa pergunta é muito forte para mim, em que eu posso servir. Então, essa oportunidade, ela ratifica, ela amplia essa possibilidade de servir dentro das minhas limitações, dentro das minhas experiências. Então, eu quero agradecer a você pela oportunidade e esperar que, ao longo da nossa conversa, essa premissa de em que eu posso ajudar, em que eu posso servir, ela se materialize, ela se concretize, no mínimo, provocando reflexões. Então, para você, a minha saudação e para todas as pessoas que estiverem assistindo, que assistirem essa nossa conversa. Em segundo lugar, começar a responder a sua pergunta em relação a da onde veio essa tendência tão multifacetada dentro da própria educação, né? Eu acho que desde da adolescência. Aliás, na adolescência, no início da adolescência, a gente tinha um hábito. Eu morava numa república de jovens aqui em São Luís, eu tinha 12 anos, 13 anos, e nós tínhamos o hábito de ler em conjunto. E um dos primeiros livros que eu li foi O Médico de Lhasa, do Lobsang Rampa, não é? E ali começou a ter uma pequena semente plantada na área justamente da meditação, da interiorização, da introspecção, do se encontrar consigo mesmo. Começou ali e um dia isso chegou até a Índia, através da Brahma Kumaris, a quem eu sou eternamente grato pelas 2 vezes que fui.
quero voltar outras vezes, porque toda vez que eu volto realmente muito abastecido. Agora, por incrível que pareça, a primeira formação minha foi medicina veterinária. Quando eu conto isso, as pessoas se surpreendem. Mas eu queria fazer medicina e, como casei muito cedo, não dava, a medicina veterinária tinha um horário mais acessível. Eu terminei fazendo medicina veterinária, mas não exerci. Logo após, quando terminei o curso, eu já estava envolvido com a educação, através do ensino de inglês. Minha família tem uma tradição aqui em São Luís de professores de inglês. Então, eu aprendi na própria família e comecei a ensinar muito cedo. Aos 16 anos, eu já estava dando aula de inglês. E aí eu vi que a veterinária não ia rolar. E aí fiz pedagogia. Mas me identifiquei tanto com pedagogia, com o ensino, com a educação, processos educativos e tudo mais, que terminei ampliando isso para mestrado, para pós-graduação, tudo nesta linha. Depois aconteceu a ida para a Índia, onde eu fui fazer o meu aniversário de 50 anos. E aí se confirmou tudo, né? Se juntou tudo. A ciência da pedagogia acadêmica com a ciência da autoaprendizagem, né? Da autoconscientização, da autocompaixão, da autovalorização e, sobretudo, da autorresponsabilização. Para mim foi um divisor de águas. Eu já vinha praticando, eu tenho um irmão que pratica meditação há muitos anos, foi ele que começou a plantar essa semente em casa, e quando eu fui para a Índia, voltei com uma vontade muito grande de continuar. E terminei como sou hoje, não só praticante, desde que fui à Índia, há 20 anos atrás, eu nunca deixei de praticar meditação, e voltei a segunda vez para a Índia, e também sou instrutor, porque fiz outros cursos que me deram essa possibilidade, essa metodologia. Tenho pessoas no meu instituto que também ensinam Raja Yoga, uma delas foi para a Índia também, através da Brahma Kumaris, por indicação nossa, e enfim, e hoje estou no doutorado de psicologia e fazendo também psicanálise. Como você mesma disse, é toda uma esfera preenchida com uma vontade imensa de me entender, de aprender a lidar com a minha própria vida, de aprender a me amar, me perdoar, a ter autocompaixão, me fortalecer espiritualmente para, com isso, ajudar as outras pessoas. E isso, para mim, é o processo de educação. Então, esse é o resumo da minha história. Muito interessante. Você mencionou aí 2 vezes a sua viagem para a Índia, essa pergunta estava aqui na minha lista, então eu vou aproveitar e vou fazer ela agora. A gente sabe que a Índia, né, Cidinho, ela é considerada por muitos o berço da civilização, também é considerada como um dos maiores lugares de peregrinação do mundo. Não dá para pensar na Índia sem pensar em espiritualidade, não é? Apesar de que, enfim, tenha tanta história lá também. O que especialmente impactou você nessa viagem? Qual foi o maior presente que você trouxe dessa celebração de aniversário que você ofereceu para si mesmo na Índia? Muitas coisas, mas tem uma que é destacada sempre que eu falo da minha viagem para a Índia, porque foi realmente o que aconteceu. O grande impacto na minha vida, além das técnicas de meditação, além de sentir e viver num ambiente extremamente propício para a interiorização, para o aprendizado, para a autossensibilização, da responsabilidade que nós temos de termos vindo a este mundo para cumprir uma missão e termos sido criados por uma inteligência, por uma luz suprema que tem todas as respostas e que também está dentro da gente. Mas o grande impacto na minha viagem para a Índia foi aprender a valorizar e a praticar o silêncio. Isso, para mim, foi um divisor de águas. A gente, como professor, a gente fala muito. E não só fala na sala de aula, a gente fala demais. Às vezes eu fico me policiando, porque professor
Sobretudo professor que começou na época que se falava muito. Hoje já não deve ser mais tanto assim. A gente sabe disso e eu acompanhei essa mudança de paradigma, né? O professor cada vez mais é um provocador de motivação, é um desafiador, é um indicador de caminhos e cada vez mais os alunos têm o conhecimento através dos meios aí fartos, né? Até inclusive exagerados de tanta comunicação. E eu me lembro uma vez, na segunda vez que eu estive na Índia, eu estava assistindo uma palestra, eu acho que foi da Sister Mohini, acho que foi, que ela tinha uma repórter na frente, sentada bem na frente, anotando tudo que ela dizia. E me perguntando muito, perguntando muito. E teve uma hora que a Haddad virou para ela e disse assim: posso lhe fazer uma pergunta de volta? Ela falou: claro que pode. Pode. Onde é que você vai usar tudo isso que está anotando? Então, a primeira vez me marcou muito, porque lá, para começo de conversa, eu tive aquele impacto de chegar e tocar aquela música de hora em hora, 2 horas em 2 horas, onde todo mundo para o que está fazendo. Eu não sabia disso. E fiquei estranhando. Depois que me explicaram, eu entendi. E ainda hoje eu pratico isso. Parar para silenciar. Diz a música do Gilberto Gil que para falar com Deus é preciso calar a voz. E eu aprendi a silenciar. Se não no automático, não é? Assim, tipo hábito, mas no proposital. De vez em quando eu dou uma parada para olhar para dentro, para me ver, para me prestar atenção, porque a gente tem uma cultura, sobretudo aqui no Ocidente, da gente prestar mais atenção para a vida dos outros. Se bobear, a gente sabe mais da vida dos outros do que da gente e da nossa. E esse silenciar, para mim, é o começo de tudo. A gente começa a meditar com silêncio, também termina com certo silêncio, e esse silêncio nos diz coisas averbalmente, coisas que não são, nem sempre vêm em palavras, nem vêm em sentimentos, vêm em forma, na minha experiência, vem em forma vibracional. É uma vibração que chega até a gente e que, sem palavras, nos ilumina, nos faz humildes, isso é importantíssimo, nos faz humildes, nos faz perceber que a gente pode errar, mas que a gente precisa refletir que estamos numa caminhada e que nessa caminhada tem quedas e a gente se levanta também. Então, a resposta é essa: foi a capacidade de silenciar que mais me impactou na ida à Índia. Legal, só para esclarecer, né, um pouquinho mais para o nosso público, o Cidinho ele está mencionando uma prática que é incentivada e difundida na Brahma Kumaris, que se chama controle de tráfego dos pensamentos. A nossa tendência, à medida que a gente vai se envolvendo na ação, é ficarmos totalmente desconectados do nosso mundo interior, da nossa essência, não é? E por que não dizer da presença de Deus? Então, o controle de tráfego é uma parada estratégica, ou seja, a cada hora você parar por 1 minuto. E nesse 1 minuto, como ele bem explicou, se reconectar com a sua essência, experimentar esse silêncio interno, estar em paz e depois voltar à ação, não é? Então, é uma parada estratégica impressionante quando a gente consegue incorporar isso durante o dia. Você chega no final do dia com muito mais energia, que a gente nem se dá conta de como que os pensamentos extrovertidos, eles gastam o nosso estoque de poder interior. Então, realmente é uma prática muito interessante, a gente recomenda aí para quem está nos escutando e quiser incorporar isso no seu dia a dia. Quem não tem 1 minutinho, não é, Cidinho, a cada hora, talvez a gente não tenha meia hora para meditar, um tempo mais longo, mas 1 minuto a cada hora, e isso vai trazer uma diferença muito grande na sua energia interna. Cidinho, indo agora um pouquinho mais para a área da educação, que afinal de contas é a área para a qual você dedicou uma grande parte da sua vida, não é? A gente vê que, eu sempre menciono isso aqui, que o mundo, existe um mundo
antes da pandemia, existe um mundo após a pandemia. As coisas já vinham numa velocidade rápida, mas elas se tornaram, né, realmente muito intensas depois dessa experiência que todos nós tivemos de isolamento, enfim, eu acho que essa proximidade com a possibilidade da finitude, de uma certa maneira, a gente tem essa sensação que as pessoas estão correndo atrás de alguma coisa que talvez elas mesmas não saibam bem o que é que é. E além disso, hoje a gente vive esse mundo conectado, não é? Quer dizer, em que você primeiro está conectado com o mundo inteiro, então você foi além do tempo do relógio, não é? E em segundo lugar, as pessoas podem se conectar em qualquer momento, em qualquer lugar, e a gente vê que isso traz, não é, ou cria um impacto muito deletério para a nossa capacidade, por exemplo, de concentração, para a qualidade de vida, qualidade até mesmo do sono, para a pessoa ter enfim, aquela organização do tempo em que ela se dedica ao trabalho e do tempo que ela dedica para ela mesma. E isso também tem impactado muito, eu acredito, nos jovens, não é? E aí o jovem ele tem um outro aspecto, né, Cidinho? A gente já viveu um tempo, o jovem ele está chegando na vida agora, e quando ele olha para o futuro, com todo o noticiário que a gente vê, quer seja do ponto de vista do meio ambiente, das guerras que têm acontecido no mundo, a gente não vê muita perspectiva de um futuro melhor. Você, como educador, enfim, não é? Você tem um trabalho muito interessante na escola, onde você, enfim, dirige e é o mentor, enfim, dos trabalhos que são realizados lá. O que você acha? Quais são os maiores desafios hoje para a educação dos jovens? E de que maneira a educação ela pode trazer não apenas esperança, mas também engajamento desse público jovem em encontrar soluções para os problemas que a gente tem vivenciado? Excelente pergunta, Patrícia. Muito, isso aí daria realmente talvez um livro, porque engloba todos os aspectos da vida humana contemporânea. E vamos começar comentando essa questão da quantidade, da velocidade. O psiquiatra Augusto Cury, palestrante, escritor, um dos mais lidos do mundo, ele criou a sigla SPA, que significa Síndrome do Pensamento Acelerado, que, inclusive, ele entra um pouco em contracorrente à síndrome da TDA, TDAH, ele diz que muitas crianças não têm TDA e TDAH, elas têm o SPA, que é simplesmente a síndrome do pensamento acelerado, devido à quantidade de informações, à quantidade de opções. Se nós formos ver um pouco no lado da antropologia evolutiva, a gente sabe que a humanidade sempre se moveu pela falta, a falta de algo. E hoje nós estamos nos movendo pela abundância de opções, em todos os sentidos. E a tecnologia tem favorecido positivamente no sentido de oferecer fontes de informação, mas, ao mesmo tempo, tem causado um efeito colateral, às vezes, devastador, que é a pessoa querer realmente abarcar o mundo com as pernas, querer dominar tudo. E o que é pior, no lado negativo, porque eu sou otimista, eu creio muito que tudo isso que está acontecendo é uma fase da história da humanidade, do planeta, necessária, por incrível que pareça, é necessária para que as pessoas que não acordaram pelo amor estão acordando pela dor, como tem o velho ditado, né? Se não aprende pela dor, aprende pelo amor, vice-versa. A pandemia também é um exemplo disso, né? Foi um evento que fez com que muita gente acordasse. Muitos ainda não, mas muita gente acordou. E muita gente que influencia muita gente, como professores, como líderes, até mesmo políticos, procurar novas direções, já que, de uma certa forma, o valor humano, que eu acho que é o anteparo, é a proteção, é o guia, a fonte
dessas soluções, eu nunca esqueço o que eu aprendi lá na Índia, o pensamento, quando eu mudo, o mundo muda. Isso, para mim, é um mantra. Quando eu mudo, o mundo muda. Ou seja, está mesmo dentro de nós, de cada um de nós, não só a responsabilidade de refletir, de conhecer, mas, sobretudo, como você mesma falou, de engajar-se, de ter atitude e fazer algo, né? Porque o mundo em si não vai mudar sozinho por ele mesmo, vai mudar a partir da ação de cada pessoa. Então, por um lado, é preocupante o futuro. Eu lido com jovens há mais de 40 anos. Durante esses 40, 20 foram através do ensino de idiomas e aí, dos últimos 20, ensino de educação básica e ensino superior, que o nosso grupo educacional também tem uma faculdade. E lido com jovens o tempo todo. E eu vejo muitos deles, eu poderia dizer que são 3 tipos de atitudes que eu estou vendo na sociedade, sobretudo na parte dos jovens. Muitos estão alheios, porque estão absorvidos pela telinha. Passam muito tempo na telinha, quer seja do tablet, computador, do celular. E o segundo comportamento que eu vejo é a criação de um outro self, de uma outra pessoa. Alguns psicólogos estão até, de maneira um pouquinho impactante, dizendo que nós estamos criando uma prótese de nós mesmos. Por quê? Por causa da influência das imagens midiáticas. Se você fica postando e vendo coisas que as pessoas postam e que obtêm os famosos likes, você termina querendo também ter os seus likes. Criança de 10 anos de idade que postou alguma coisa e só deu 50 likes, e a coleguinha postou outra e deu 1000 likes, ela vai querer fazer o que a coleguinha faz, colocando toda uma maquiagem que não é ela mesma. E, de repente, essa dupla personalidade, a que eu realmente sou e aquela que eu sou pelo que os outros querem que eu seja, que esperam que eu seja, ela cria uma dessubjetivação, como se chama em psicanálise. Você deixa de ser sujeito da sua existência e passa a ser um pouco objeto dela. E isso é muito perigoso. Está acontecendo isso, sim. Inclusive, na hora que a ficha cai, acontecem as decorrências dos sintomas, como, por exemplo, a ansiedade, que caminha para a depressão. Nós sabemos que o Brasil é campeão mundial de ansiedade e muitas dessas ansiedades têm causas que vêm da convivência cultural, social. E a terceira coisa, não menos importante, que eu vejo no comportamento dos jovens, é essa fome de ter. E quando a gente tem sem ser, a coisa complica. A gente precisa ser para ter, porque aí o ter tem um sentido de vida. Mas quando a gente tem sem ser, a gente não tem esse sentido. Então ele leva a um comportamento mecânico, um comportamento automático, quase que robotizado. Mas como eu dizia no início, eu sou otimista. Eu acredito na existência, eu acredito que o universo, a lei suprema, a ética do universo, da luz suprema, de como isso foi criado, como isso continua, isso é acompanhado e isto de uma certa forma, é ensinado para a gente, sobretudo aqueles que, de alguma forma, têm acesso, como nós, não todos privilegiando, é claro, porque tem muitos grupos de pessoas acessíveis a essas causas. Na Holanda, por exemplo, começou agora um movimento chamado Hygge. Esse movimento é um movimento de que você se entregue ao momento de uma forma completa. Então, começou com um restaurante que proibiu que as pessoas usassem o celular. As pessoas vão entrando e vão deixando o celular no balcão do restaurante. E aí a pessoa dá o telefone da casa, porque se houver alguma emergência, são comunicados. Para quê? Para que as pessoas, quando estiverem fazendo suas refeições, elas se olhem, elas voltem ao contato, inclusive, e aí tem um perigo que eu acho que eu não falei, mas que é um perigo iminente, que é o separatismo, que é por onde todas as guerras começam.
É a ilusão de que nós somos separados do outro, das coisas, da natureza, dos seres vivos, dos seres brutos. Nós não somos separados. Então, na hora em que você, na mídia, nas redes sociais, você não gosta de alguém, alguém é contra você, alguém diz alguma coisa que você não concorda, ou alguém tem um traço fisionômico ou de personalidade que você rejeita, você cancela, você deleta e acabou a história. Você não é obrigado a conviver. Sem lembrar que a convivência com o diferente é que nos faz crescer, é que nos faz questionar, é que faz, inclusive, que nós nos unamos, porque eu tenho coisas que você não tem, você tem coisas que eu não tenho. Mas na hora que eu digo, me criticou, tá diferente de mim, então eu deleto a Patrícia, eu cancelo a Patrícia. Na vida real, a gente não tem isso. Então, quando as pessoas estão envolvidas com a mídia, todo mundo numa mesa almoçando, mas todo mundo com o seu celular, elas não convivem mais. É como diz uma vez alguém que definiu o WhatsApp da seguinte forma, né? Em que pese as coisas negativas, porque o WhatsApp, o Instagram, tudo tem coisas muito boas, impossível de viver sem elas. Mas alguém falou assim: o WhatsApp é algo que nos aproxima de quem está longe, mas nos distancia de quem está perto. Então, eu vejo que estamos atravessando uma fase onde a sociedade como um todo, não só líderes, educadores, famílias, organizações espirituais, religiões, essas coisas todas, deveriam e estão, algumas delas estão fazendo, se voltar para esse retorno ao processo de relações humanas com a diversidade, o respeito, a, a tolerância, a colaboração, a cooperação. A nossa escola trabalha com um programa da Brahma Kumaris chamado Vivendo Valores, que desde que eu vim da Índia eu trouxe essa ideia e depois aqui no Brasil, com a ajuda da Brahma Kumaris, eu implantei. Recentemente tivemos aqui o nosso querido Paulinho, aí de Fortaleza, que é o nosso anjo da guarda ele vem sempre tirar nossos professores, e os alunos usam o material e os valores humanos são a base do programa de saúde mental. Veja só, ontem mesmo nós tivemos a solenidade de entrega dos melhores alunos, dos destaques do ano. E esses destaques foram baseados nos valores humanos. Quem foi o aluno que mais se destacou em cooperação? Quem foi o aluno que mais se destacou em amor, em esperança, em verdade, em respeito, em tolerância? Então, essa coisa que, inclusive, eu sei que outras escolas usam, algumas famílias também fazem, é a base para nós enfrentarmos esse grande desafio que eu chamaria de, tecnicamente, né, já que eu estou estudando psicanálise, de um processo de dessubjetivação das pessoas. Precisamos voltar à nossa condição humana de convivência com o diferente, com o diverso, porque não só a gente questiona aquilo que a gente acredita, as nossas crenças que às vezes têm que ser colocadas para trás e substituídas por novas crenças, como também a gente ajuda o outro. Ou seja, é uma comunhão que precisa ser feita e que está sendo feita, talvez não suficiente ainda, mas eu acredito, sim, que a gente vai terminar influindo, fazendo nossa parte para que o mundo, para que o jovem... O meu discurso para os jovens sempre foi de que o futuro é melhor do que você imagina. O futuro pode ser melhor do que você imagina e vai ser melhor do que você imagina. Eu acho que a gente já está meio que... Está até meio perdendo a sensibilidade de tanta notícia ruim, tanta coisa que vai deixando as pessoas depressivas, desesperançadas. E tudo bem, há motivos para isso, mas há motivos também para a gente ver o que a gente pode fazer, ou seja, qual é o aspecto da resiliência que tem que entrar em nossa vida para que nós nos fortaleçamos com tudo isto e sejamos capazes de mudar a nossa história e, com ela, mudar o mundo. Ótimo. Para quem está nos assistindo, a gente vai colocar na descrição do vídeo não apenas o contato do Centro Educacional do Cidinho e dele também, enfim, para aqueles que quiserem aprofundar e conhecer os livros dele e saber mais, mas a gente vai colocar também o link de acesso a esse programa que ele mencionou, chamado Vivendo Valores na Educação,
que é bastante interessante, um programa aí difundido no mundo inteiro. Cidinho, o mundo mudou muito nos últimos anos, né? As fórmulas que foram utilizadas provavelmente pelos nossos pais para nos educar e, enfim, não é? Elas não funcionam mais, ou pelo menos as pessoas acham que elas não funcionam mais. E aí eu acredito que ser pai nos tempos atuais não deve ser uma experiência fácil, não é? Eu particularmente não tenho filhos, mas eu observo o que está acontecendo no mundo. A gente tem toda essa onda hoje do politicamente correto. Os pais têm muito medo de errar, o campo é desconhecido, não é? Na realidade é tudo muito novo hoje. E aquelas referências do passado nem sempre elas funcionam para essa nova realidade. Eu sei que no centro educacional, onde de vocês fazem um trabalho muito interessante, direcionado também para dar esse apoio ao grupo de pais. E a minha pergunta para você é: que conselho você costuma dar aos pais, principalmente para identificarem e serem capazes de lidar com os primeiros sinais e sintomas dessas que hoje são epidemias, como você mencionou, como a ansiedade e a depressão nas crianças, nos jovens? E que dica que você dá para eles em termos da educação dos filhos como um todo? Vocês oferecem algum tipo de direcionamento nessa área? Você está me dando a oportunidade de falar um pouco sobre a escola de pais. Desde que eu fundei a nossa escola, junto com a nossa escola, eu fundei também a escola de pais. Teve uma época que eu cheguei ao cúmulo de pensar que os pais deviam se matricular. Tipo assim, os alunos se matriculam para assistir às suas aulas de matemática, etc. e tal, e os pais se matriculam para frequentar a escola de pais. É claro que foi um pouco de exagero, porque não era o caso, mas a gente nunca deixou de praticar. Infelizmente, a gente nunca conseguiu uma adesão muito grande. Os pais que frequentam uma vez por mês essa escola de pais, talvez sejam os que menos precisam. E justamente esses pais são aqueles que são sensíveis a esta causa, tipo assim, eu preciso de ajuda para criar meu filho. E a escola pode me dar essa ajuda, porque a escola é uma entidade que estuda o ensino, estuda a educação. Eu sou pai, eu amo meu filho, mas amar só não basta. É preciso ter estratégias, é preciso conhecer um pouco dos processos da educação. Mas a escola funciona uma vez por mês, eu participo muito dela, mas essa escola de pais não é para trabalhar questões acadêmicas da escola, é para trabalhar a educação de filhos. E essa é uma dica que eu dou e que eu já sei que tem muitas escolas que fazem também isso. Agora, em termos práticos, você falou muito bem. Nós não estamos vivendo uma era de mudanças, como sempre vivemos aí nos últimos séculos. Nós estamos vivendo uma mudança de era. É bem diferente. A era de mudanças sempre ocorreu e sempre vai ocorrer, ou seja, cada dia uma coisa diferente, tal. As coisas vão mudando, e tal. Descobrem alguma coisa na ciência ou coisa parecida e muda aqui, um pouquinho, muda aqui, muda lá. Mas a mudança de era é o que está acontecendo. E isso não são palavras minhas, são palavras dos futurólogos, as pessoas que estudam as tendências não só da antropologia evolutiva, mas também as tendências dos relacionamentos sociais, dos relacionamentos profissionais, dos relacionamentos de todas as espécies. Há um futurólogo que eu gosto muito, que chama-se Alvin Toffler, que escreveu, o primeiro sucesso dele foi O Choque de Gerações. Depois ele escreveu outros, e o último livro que ele escreveu, que eu tenho conhecimento, chama-se Repensando o Futuro. E neste livro ele diz que quem é hoje 10 anos mais velho do que o outro é 100 anos mais velho do que o outro. Porque o que antigamente demorava 100 anos para acontecer, hoje acontece em 10. Justamente por causa da hiperinformação. Estamos vivendo uma época de hiperinformação. Hiper tudo, não é? Mas, sobretudo, hiperinformação. Então, são tantas informações e os algoritmos da internet usam isso de maneira muito esperta. Eu digo esperta porque tem aí uma ambiguidade. De um lado,
é bom porque quando eu procuro um livro na internet aparecem 10 outras opções que são interessantes, mas por outro me fazem querer mais livros e mais livros e mais livros, ou então outros bens. Então, essa era de mudanças, essa mudança de era que nós estamos vivendo, ela exige, ela está não é recomendando, não é demandando, ela está exigindo uma mudança de postura, inclusive, talvez, sobretudo, na educação dessas crianças. Por quê? Se nós hoje adultos somos os número um em ansiedade no mundo, o que será dessas crianças que vivem nesse ambiente? Já estamos caminhando para sermos também campeões em depressão. A taxa de suicídio aumenta, blá, 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 blá. Por quê? Porque há todo esse desligamento, né, da autonomia do sujeito. E a dica prática que você pediu, eu tenho várias, mas eu vou destacar apenas uma. Se no passado os pais não conversavam com os filhos, e se depois passamos por uma fase de diálogo, tem que dialogar, tem que dialogar. Eu diria que nós não estamos mais na fase do diálogo. Eu ouso dizer isso. Eu diria que os pais e os educadores estão na fase de escutar. Essa história de falar para o filho, dar lição de moral para o filho, e tudo, é claro que o pai pode dizer coisas, a mãe e tudo mais, das suas experiências e tal, pode alertar, pode mostrar e tudo mais. Mas hoje é muito mais importante escutar, perguntar para os filhos. O filho vem com um comportamento, ou vem com uma ideia, vem com uma proposta, e em vez do pai dizer, filho, isso é bom, isso é ruim, não faça isso, olha, eu estou falando por mim. Ó, não dá para falar por si. O pai que é 20 anos mais velho do que o filho, na verdade, é 200 anos mais velho do que o filho. Não dá para dizer que quando eu fui criado eu era assim, agora é assim. É claro que valores humanos, valores universais, esses nunca mudarão. Esses são a ética do universo, é claro. O respeito, a honestidade, a dignidade, a pureza, tudo isso são coisas da ética do universo e nunca mudarão. Mas a forma como a gente ensina isso é que talvez tenha que ser mudada. E, para mim, acho que a escuta ativa, a escuta amorosa, quando eu falo escuta amorosa, não significa dizer aceitar tudo que o filho diz, é paternalizar, assistencializar o filho, botar pano quente, super proteger o filho, que é muito comum hoje em dia, até porque os pais às vezes estão meio que sentindo meio que culpados e terminam enchendo de presentes e atenções exageradas e termina super protegendo. Mas se você senta com seu filho de vez em quando, não precisa fazer reunião de família, comendo uma pizza em algum lugar, fazendo alguma coisa, e aí, filho, como é que está a sua vida? Ah, está assim. E por que você acha que está assim? E o que você acha que vai acontecer se continuar assim? E o que você pode fazer para que não continue assim? Ou então, o que você pode fazer para melhorar ainda mais essas qualidades boas? E por falar em qualidades boas, aí eu vou ter que evocar a essência da psicologia positiva, né? Que inclusive está sendo meio que questionada, porque tem o tal da positividade tóxica, que é verdade, né? As pessoas, pensa positivo que vai dar certo. É claro que não é somente isso, né? Tem que ter uma auto-mudança, uma autorresponsabilidade, tem que saber que o social influi, as condições públicas também influem, que a gente tem que ajudar a mudar as condições públicas e tudo mais. Mas a verdadeira psicologia positiva não defende apenas o lado positivo, ela defende que o negativo tem coisa positiva dentro dela, que é onde vem a resiliência. Então, se acontecer uma frustração, os filhos, os jovens de hoje, muitos deles não sabem lidar com a frustração. Os pais preparam os filhos para o sucesso, querem que os filhos tenham sucesso, querem que o filho só tire nota alta na escola, querem que o filho seja isso, seja aquilo, mas raramente encontra um pai que prepara o filho para o fracasso. E a vida tem os seus fracassos. Nós todo dia temos nossas pequenas ou grandes quedas. E isso acontece. E os filhos precisam saber que isso faz parte. Só que aí, como é que ele vai lidar com isso, é que entra a autorresponsabilidade, a autocompaixão. O pai pode dar algumas dicas e tudo mais, mas
quem vai ter que enfrentar isso e aprender a lidar com isso é o filho. Então, eu diria que a escuta hoje é mais importante do que o diálogo. Muito interessante o que você está falando, Cidinho. Realmente, você mencionou aí várias vezes sobre a resiliência, não é? Que também é uma palavra da atualidade. Agora, eu sei que você escreveu um livro, inclusive, mencionando esse tema da resiliência, né? É, de que forma que nós podemos nos tornar mais resilientes? É assim, é buscando aprender com as situações, é encarando mesmo as situações negativas ou difíceis como, enfim, um convite a um aprendizado? Qual é o método para que alguém se torne mais resiliente sem ter que sofrer dentro desse processo, não é? Eu acho que a resiliência, de uma certa maneira, ela é uma espécie de um amortecedor do sofrimento, não é? Das situações. Como é que você entende isso? Resiliência, que é uma palavra também da moda, é um conceito da física, como todos devem saber. Se você aquece um pedaço de metal, ele elastece, ele expande. E se ele fosse orgânico, ele gritava, né? Porque é dolorido essa operação. E depois que você tira a presença do fogo, o ferro volta ao normal. Isso é resiliência para a física. A psicologia pegou emprestado aí esse conceito e mudou um pouquinho. Ser resiliente é não só voltar ao que era, mas voltar melhor que estava. A melhor definição de resiliência que eu vi foi: resiliência é cair para frente. Adorei isto. Eu já vi muitas definições técnicas e tal, acadêmicas, mas ser resiliente é saber cair para frente. Você cai, mas quando levanta, você está na frente. E para mim, essa é a grande força. Além de atenuar, como você falou, dar um pouco mais de leveza, não anestesia. Se anestesiar, não tem efeito. Mas atenua, como você muito bem colocou. Atenua a pancada, o sofrimento. A primeira vantagem da resiliência é isso. Há uma meditação que eu uso muito nos meus cursos, nas minhas palestras, que é do programa de Vivendo Valores, chamado aceitação. Então, a primeira atitude nossa é aceitar que chegou. O sofrimento, a dor, bateu na sua porta. Eu lembro de uma poesia de um poeta oriental chamado Rumi, do século XVI, que diz que o ser humano é uma hospedaria e que toda pessoa, toda que vier e que bater na porta, que você deve abrir, né? Se for alegria, se for dor, se for sofrimento, deve abrir e convidar para entrar. Por quê? Porque tudo que vem do universo é um emissário do universo. Veio por alguma razão. Veio dentro de toda uma orquestra que está regendo o equilíbrio desse universo. Você faz parte dele. Então, aceitar não significa dizer: é isso, a vida é assim mesmo, que tristeza, eu vou aceitar porque eu vou me sujeitar a tudo isso. Não é isso a aceitação. Aceitação é compreender que tudo faz parte. Só isso dá uma atenuada e você volta a um estado um pouco mais de lucidez. Depois disso, se você medita e acalma a mente, acalma a alma, sobretudo, você acalma, você começa a enxergar coisas que você não enxergava não enxergaria se tivesse nervoso, revoltado, zangado, raivoso. Nós sabemos que, em termos de neurociência, os hormônios que são liberados nessas horas são bem diferentes, né? Se você tiver aceitação, o que você libera são hormônios como dopamina, serotonina, que são hormônios da criatividade. Mas se você ficar zangado, se ficar revoltado, etc., você libera cortisol, que tem o seu lado positivo, mas o cortisol é o hormônio do estresse, é o hormônio que faz você se contrair todinho para poder tomar uma atitude. Então, o cortisol tem a sua função, mas quando você usa o cortisol nessas horas de não aceitação, ele fecha as janelinhas da criatividade. Então, a primeira coisa a fazer é ter essa atitude de aceitação, não como sendo uma coisa que você é obrigado a aceitar porque alguém mandou, mas aceitar porque isso faz parte da vida.
O segundo movimento, acalmar a mente, acalmar a alma, acalmar o espírito. Em terceiro momento, quer dizer, acalmar o espírito significa acalmar você, porque você é um espírito, né? Você é uma alma. E depois que você acalma, você consegue enxergar opções. E aí você escolhe as opções que você acha que deve seguir. Aí sim você está em condições de fazer isso. Então, resiliência é a palavra-chave nesse momento. Normalmente, a resiliência ela é boicotada, ela é sabotada, às vezes pelas medicações ou pelas coisas que as famílias, as pessoas fazem para substituírem a sua frustração. Está tristinho? Vai para o shopping, compra um celular novo. Está tristinho, está frustrado? Vai fazer uma viagem, não sei o quê. Isso faz parte, mas quando você faz isso, você quase que anestesia, você esquece, é um mecanismo de defesa, você esquece o que está passando, e você não pode esquecer. Você tem que encarar. Eu costumo dizer que se a tristeza, o sofrimento bater à sua porta, vá na porta, como diz o Rumi, abra a porta e diga entre. Entre seu sofrimento, sente aqui, tome um cafezinho comigo e me diga, me responda, aqui você veio. Porque em todo o sofrimento, em toda a dor, há um ensinamento. Muito interessante. Cidinho, eu tinha outras perguntas, mas o tempo voa e está tão interessante a conversa com você que dá até pena da gente terminar, né? Talvez a gente tenha que fazer um segundo episódio dessa nossa conversa, não é? Mas eu queria só fazer uma última pergunta, antes da gente concluir, que tem a ver com a espiritualidade, porque eu acho que tudo isso que você está falando é espiritualidade, não é? A gente precisa também desmistificar essa ideia da espiritualidade, mas para mim, espiritualidade é essa intimidade que a gente é capaz de criar com o nosso mundo interior, com, enfim, os nossos pensamentos, é esse universo de sutileza que, afinal de contas, também compõe a existência humana. E eu acredito que quando não existe esse contato com a espiritualidade, na verdade existe um vazio interno muito grande. É como se houvesse um espaço que é inacessível a você mesmo. E isso, de alguma maneira, incomoda, e as pessoas elas tentam fugir dessa experiência de vazio. Então, eu sinto que para os jovens não é muito diferente, não é? Quer dizer, acaba também sendo esse incômodo. Então, de que maneira você sente que nós, enfim, né, que a sociedade, pais, instituições de ensino, podem trabalhar a espiritualidade com o jovem a fim de preencher esse espaço interno, mas sem correr o risco de entrar no proselitismo religioso e em todas essas vias que também se apresentam no mundo de hoje? Essa última frase sua responde muito bem à pergunta, né? Eu acho que, em primeiro lugar, confunde-se religião com espiritualidade. Eu diria que a espiritualidade é esse guarda-chuva maior. As religiões são métodos para se conectar com esse ser supremo. E como são métodos e feitos por humanos, é óbvio que tem os seus vieses. Mas, por coincidência da sua pergunta, eu estou já no meu projeto de tese. Terminei o doutorado, terminei a parte de aulas e agora já estou na pesquisa. E, por enquanto, ainda não estou aprovado na minha proposta para começar a pesquisa no campo mesmo, pela universidade, mas, por enquanto, a minha proposta de pesquisa é o sentido de vida do jovem contemporâneo. Qual é o sentido de vida? E nós sabemos que, estudando inteligência espiritual, que é uma das inteligências hoje também muito estudadas, a gente sabe que inteligência espiritual é sinônimo de sentido de vida. E primeiro, desmistificar essa história da espiritualidade como sendo algo obrigatoriamente ligado a uma metodologia religiosa. Nada contra nenhuma religião, nada contra. Algumas religiões caminham por esta via, outras
realmente, como você falou, cai no proselitismo, cai no dogma, aquelas coisas que realmente talvez não construam. Agora, como trabalhar isso com o jovem, eu acho que é ligando a justamente este guarda-chuva maior, esse ser supremo que faz parte da gente, e a gente faz parte dele. Uma das pessoas da Brahma Kumaris que veio dar uma palestra aqui na escola. De vez em quando vem alguém da Brahma Kumaris aqui dar uma palestra na escola. E a Mara, né, que mora aqui em Belém, perto, sempre vem. Ela fez uma brincadeira muito engraçada uma vez, numa palestra que ela deu para os alunos, dizendo: filho de peixe, peixinho é, filho de gato, gatinho é, filho de cachorro, cachorrinho é, filho de Deus, deusinho é. Achei tão interessante isso. Ou seja, nós somos herdeiros de toda esta a estrutura que existe no universo, porque somos filhos deste Pai, né, desta luz, que é a própria espiritualidade. Então, a nossa conexão com esse Ser Supremo passa com uma conexão com nós mesmos. E nessa conexão com nós mesmos, a gente encontra o nosso sentido de vida, o nosso Dharma, como se fala em Raja Yoga. O nosso Dharma, quer dizer, qual é o meu sentido de vida. Inclusive, tem um pensamento, não sei de quem, agora não lembro o autor, que diz que os 2 dias mais felizes do homem é o dia que ele nasce e o dia que ele descobre para que nasceu, por que nasceu. Isso é espiritualidade. É esse compromisso que você tem com o mundo, tendo consigo. É um compromisso simbiótico, de que eu faço parte do mundo, o mundo faz parte de mim, e eu tenho tudo que eu faço repercute. E tudo que o mundo faz repercute em mim. Não é só no sentido ecológico, não. É no sentido mesmo das energias, das vibrações que a gente emite e recebe. Então, ter o cuidado com esta limpeza que a gente faz de vez em quando e que a meditação propicia, as orações também propiciam, as reflexões propiciam. Muita gente medita sem saber que está meditando. O simples fato de fazer introspecção, de pensar em todo esse universo vastíssimo que está aí e que é parte da responsabilidade nossa cuidar dele, cuidando da gente, é a espiritualidade. Eu estou sentindo uma coisa interessante, Patrícia. Para minha surpresa, os jovens, a despeito de toda essa tendência de uma vida voltada mais para a imagem que os outros têm de si, eu estou sentindo que os jovens, acho que é um próprio movimento mesmo da arrumação aí das placas tectônicas, né? Não da Terra, mas do ser humano. Eu estou sentindo que está havendo uma sensibilização maior. Ao mesmo tempo que eu sinto que também há um distanciamento das religiões, de muitos jovens. Mas eu sinto que na hora que eu toco neste assunto de espiritualidade com os meus alunos ou nas palestras que eu dou para outras escolas, eu sinto que há uma espécie de demanda reprimida, vamos chamar assim, na linguagem do consumismo, uma demanda reprimida. As pessoas não falaram para eles sobre isso, a escola às vezes não fala sobre isso. Então, eu acho que jovens, crianças e adultos, quanto mais chances tiverem de terem a oportunidade de pensarem, de refletirem, de conhecerem sobre essa inteligência espiritual, sobre a verdade de que você não é um corpo que habita uma alma, mas uma alma que tem um corpo aí, né, que está uma roupa que está vestindo, né, onde essa essência interior que é o espírito, que é a própria alma e que é você, que realmente é a fonte de tudo. É a fonte de todas as crenças, de todas as predisposições, de todas as, as experiências que você faz e que nem sempre são boas num sentido, mas que podem ser boas no sentido de que se pode ser resiliente com aquilo que aparentemente... Esse negócio de falar que é certo, é errado, é bom e é ruim, sempre tem esse viés, né? De repente, aquilo que é bom, aparentemente, tem coisas lá dentro que vão desagradar. E aquilo que é ruim, aparentemente, tem coisas que servem para a sua construção. Então, para mim, espiritualidade é isso. É esse sentido de vida no sentido mais
da essência da própria vida, onde todos os seres, todos, humanos, animais, vegetais, todos, né, têm uma função a ser desempenhada, e quando a gente descobre essa função, talvez os humanos sejam privilegiados, porque embora os animais tenham consciência, eles não têm consciência que têm consciência. E nós temos consciência que temos consciência. Então nós temos muito mais chance de utilizar desta consciência para conscientemente mudar-se e mudar o mundo. Interessante. Deus é conhecido como a verdade, não é? Na Índia, um dos títulos de Deus é o intelecto do sábio. E eu acho que a espiritualidade, ela também tem, enfim, também é esse método da gente conseguir se aproximar cada vez mais dessa verdade que contém todos os opostos, todos os paradoxos, não é? Quer dizer, que abraça todas as diferenças e que tem esse coração que aceita tudo, não é? Então, muito bacana tudo isso que você falou, e eu queria te convidar, né? A gente está chegando no final para conduzir um minuto, um momento de meditação, não é? Você é um instrutor de meditação, então um momento de reconexão para a gente concluir essa nossa conversa, se possível. Claro, com todo prazer, e eu espero sinceramente que de alguma forma eu tenha contribuído com as pessoas, porque a mim mesmo eu contribuí bastante, fazendo uma reflexão em voz alta, né? E a você também por ter feito esse convite que muito me honrou. Inclusive, me coloco à disposição para a gente continuar esse papo. Se tiver outra oportunidade, estarei aqui. Agora, me dirigindo às pessoas que estão nos acompanhando, eu sempre digo que a primeira coisa que se deve fazer ao meditar é querer meditar, é decidir meditar, é se abrir para meditar, é se dar o direito de ter este momento. Não fazer de forma mecânica. Ih, está na hora da minha meditação, deixa eu ir. Não. Antes desse início, a gente para um minutinho de silêncio, uns segundinhos aí de silêncio. Quem quiser fechar os olhos pode, quem se sentir melhor com os olhos abertos, ou então com os olhos semi-abertos, como quiser. O importante é respirar um pouco conscientemente e tomar essa decisão, aceitar, acionar o querer. Eu quero meditar neste momento. Agora vamos acalmar o corpo. Corpo calmo reflete numa mente mais calma. Vamos começar a relaxar desde a testa, descendo até os pés. Conscientemente, a gente dá esta ordem amorosa para os nossos músculos. Vamos acalmar os músculos da testa, dizendo para eles relaxem. O espaço entre as sobrancelhas, os olhos. Vamos relaxar as pálpebras, as bochechas, os lábios. A nuca é um lugar muito importante que deve ser relaxado. Ordene suavemente a nuca aqui. Relaxe. Pescoço. Muito importante. Solte os ombros. Solte, solte mesmo. Suas mãos podem ficar pousadas nas suas coxas, de preferência com as palmas voltadas para cima.
de modo que os braços, antebraços, estejam apoiados, soltos. Relaxe o tórax, incluindo aí desde os pulmões, o diafragma, estômago, intestino. Relaxe. Peça ou comande, dizendo relaxem. Quadris. Agora relaxe as coxas, os joelhos, as panturrilhas, as batatas da perna, não é? Relaxe o tornozelo, os tornozelos, relaxe os pés, os dedos dos pés. Agora, numa respiração profunda, inspirando pelas narinas e soltando pela boca, você vai fazer uma varredura, começando desde a testa na hora de expirar e descendo com uma onda relaxadora que percorre todo o corpo de cima para baixo. Então vamos soltar o ar do pulmão, dos pulmões. E agora vamos relaxar desde a testa, fazer essa onda relaxando cabeça, tronco e membros. Isso, isso. Agora, queria que você imaginasse um ponto de luz bem no meio da sua testa. Um ponto de luz pequenino, da cor que você quiser. Pequenino, mas reluzente. No meio da testa, um dedinho acima das sobrancelhas, e um dedinho para dentro do crânio. Um pontinho de luz reluzente. Pequenininho, mas forte. Concentre-se sem esforço. Simplesmente imagine esse ponto de luz e leve sua atenção para lá. Agora imagine esse pontinho de luz soltando raios, emitindo raios em todas as direções, para cima, para baixo, para os lados. Esse pontinho está agora se dividindo em milhares de raios que vão encobrindo todo o seu corpo a partir de sua cabeça, como uma onda pacificadora, uma onda de fortalecimento e, sobretudo, uma onda de leveza, fazendo com que você se sinta ao mesmo tempo leve e poderoso. O poder emana da leveza. E você está exatamente alimentando este poder, sentindo que esta leveza está não só confirmando o relaxamento físico do corpo, mas, sobretudo, ligando você a tudo que existe. Essas luzezinhas, esses raios começam a se expandir mais ainda, saindo de você, inundando o ambiente onde você está, e você se sente conectado com o mundo, com a vida. De repente você é um ser iluminado e sai através desses raios até a luz maior, a luz suprema, o nosso Criador, que também emite raios que se encontram com os seus. E nessa hora,
você sente o êxtase, o ápice de conexão com o universo através dessa luz suprema. E você, um ato de humildade, você agradece. Como quiser. Aproveite para agradecer a sua existência, o seu papel na vida, a sua missão na vida, o seu Dharma. Agradeça com sinceridade, com humildade. Agora, lentamente, você vai voltando para a consciência de corpo, se sentindo leve, voltando a perceber que está sentado, ou está em pé, ou deitado, sentindo o corpo em contato com a superfície, voltando à consciência de corpo, mexendo os dedos dos pés lentamente, mexendo os dedos das mãos. Pode esticar os braços, se quiser, dar uma espreguiçada. Quem tiver de olhos fechados, lentamente pode abrir. E quem tiver de olhos abertos, simplesmente autocontemple-se por ter feito um exercício de conexão que vai alimentar você, que vai alimentar o mundo, o universo. E agora diga para si mesmo a palavra Om Shanti, que significa eu sou paz. Para todos vocês, em especial para minha querida Patrícia e todo o pessoal da Brahma Kumaris, Om Shanti. Om Shanti, Cidinho, muito obrigada por tanta inspiração, por toda a sua experiência que foi passada, eu acho que com tanta leveza, não é? E a gente agradece também a todos aqueles que estão conosco, que nos assistiram. Não deixe de compartilhar isso com outras pessoas que também estejam em busca de certas respostas, ou quem sabe da forma de perguntas, não é? Eu acho que hoje em dia tudo não é só, não é como o Cidinho falou, é, dar as respostas prontas, mas é também ter essa capacidade de fazer a pergunta correta para aquele momento. E não deixe de curtir também, de se inscrever no canal para que vocês recebam todas as informações dos nossos próximos encontros. Muito obrigada. Obrigado a todos, até uma próxima vez.